Meus amigos, Lula na UTI e o negócio é grave. Segundo a imprensa, ele teve uma hemorragia intracraniana, em outras palavras, sangramento cerebral. Na verdade, segundo os médicos, são 4 hipóteses: um sangramento na própria estrutura do cérebro ou em alguma membrana abaixo do crânio que protege a estrutura nervosa. Isso nunca é um negócio de boa e aconteceu decorrente daquele acidente doméstico que ele teve algum tempo atrás. Escorregou no banho e bateu a cabeça. Disseram que não teve sequelas, que ele ia passar por um simples acompanhamento médico, mas acontece que agora uma sequela veio a público. Um sangramento cerebral tirou o Lula das suas funções presidenciais no dia de ontem. E o negócio é o seguinte, só para começar, o objetivo desse vídeo será uma especulação do que acontece caso o nosso presidente bata as botas. Isso aqui não é uma torcida, até porque é inútil, é apenas uma especulação do que pode acontecer com o nosso país. Porque nós temos que ser realistas e o nosso cenário atual é um presidente extremamente idoso em uma UTI após sangramento cerebral. Então o que eu vou fazer nesse vídeo de hoje não é nada diferente do que várias figuras poderosas estão fazendo nesse exato momento lá em Brasília. Se o Lula morre, tudo muda nesse país. Geraldo Alckmin assume, os ministros serão trocados em maioria, as articulações desfeitas, os apoios para a próxima presidência da Câmara começam a ter que ser rearticulados, o STF vai ter que conversar com outra pessoa e muda completamente o balanço de forças nesse país, além do cenário para 2026. Mas essas são só algumas das coisas que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Primeiro, vamos com calma, vamos entender qual é a situação atual e se o que de fato aconteceu realmente é grave. E eu já adianto para vocês, sangramento cerebral é sempre grave, principalmente em uma pessoa idosa. Matéria da Globo. E perceba que a matéria está em saúde e não em política. Bastidores da cirurgia de Lula. Médicos agiram rápido e evitaram o pior. O pior não politicamente, o pior em saúde. Lembre-se, a matéria está em saúde. Mas vamos lá, sem piadinhas, vamos falar da situação real. Ao relatar a médicos de Brasília que estava se sentindo mal, o presidente foi levado à unidade de hospital sírio-libanês na capital federal. De início suspeitaram Covid, mas ao fazerem uma tomografia do cérebro, viram uma grande hemorragia. Grande. E assim, se houvesse uma casa de apostas de, por exemplo, quem será o candidato da esquerda para 2026, as odds, as chances de Lula acabaram de cair e o valor das apostas muda. Então a gente está lidando com a realidade. Continuando. Embarcaram o presidente em um avião para São Paulo e foram os 90 minutos mais angustiantes de toda a equipe que atende o paciente especial. Lula chegou consciente ao hospital e foi levado diretamente para a sala de cirurgia. Então ele sofreu uma cirurgia de emergência. Mais um fator para mostrar pra gente que tudo pode acontecer. Ninguém sofre uma cirurgia de emergência em um caso de boa. Você não pode nem marcar para daqui a um dia, você não pode dormir, ficar suave, fazer outra coisa, cuidar de algum afazer importante como ser presidente da república, não. Cirurgia imediata. Demorassem 12 horas a mais, ele estaria em coma. Sangramento cerebral é muito grave porque provoca edema. O cérebro incha e pressiona a caixa craniana, que pode levar a lesões irreversíveis. Segundo a matéria, nada disso ocorreu pela rapidez com que todos os médicos agiram. Agora é descansar e observar. Aqui tem alguns detalhes do procedimento, a cicatriz que ficou, a questão do cérebro, crânio, beleza, onde que tá o sangramento, ok. O ponto é, isso levanta a questão de que o Lula, a qualquer momento, devido à sua idade avançada e também esse acidente recente, pode deixar a presidência da República. Isso é um fato. E na verdade ele acabou de deixar essa semana. Quem tá lá no cargo agora é o Alckmin. Na verdade, após a gravação desse vídeo, saiu matéria na imprensa que o Lula decidiu não delegar a presidência ao Alckmin nesse período de ausência. Então quem é o presidente do Brasil nesse exato momento? Ninguém. Não tem ninguém fazendo as funções presidenciais e o cargo está congelado com toda a agenda cancelada. Viva o Brasil! Então vamos começar aqui a nossa especulação a debater o que acontece com o Brasil. Na situação atual, a gente já pode dizer que o Lula pouco governa. Ele já delegou grande parte do seu poder para aliados próximos, para o STF ou para outras pessoas ali que fazem a articulação do PT. Não há mais energia vital no presidente da República. Ele é apenas um símbolo de pessoas aleatórias que estão por trás dele, de fato, governando o Brasil. Isso é algo preocupante, é algo extremamente alarmante e que não tem como dar certo.
Temos um governo de pessoas aleatórias exercendo influência sobre um idoso com pouca ou nenhuma capacidade de governar um país. Agora vamos lá, primeiro fato especulando, Lula bateu as botas e agora? Primeiro, para quem fica o Brasil, Geraldo Alckmin. Ele atualmente está no PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é basicamente um partido para pessoas de esquerda que não são tão de esquerda assim, são mais centrão, são mais pagou-levou, fazem qualquer coisa ali para serem eleitos. Esse é o PSB. Uma pessoa que ela está sinalizando para a esquerda no momento, mas ela não é tão de esquerda a ponto de estar no PT. Que é o caso do Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, do João Campos e até do Geraldo Alckmin. Só uma correção, na verdade o Eduardo Paes está no PSD, aquele do Kassab, número 50. O Geraldo Alckmin, João Campos e Tabata Amaral estão no PSB, Partido Socialista Brasileiro, 40. E no caso do Alckmin, ele tá lá como por um partido de aluguel, porque ele não poderia estar na chapa do Lula e ser do PSDB, porque ia pegar mal. E se ele fosse pro PT, também seria muito escancarado. Logo, o primeiro fato é que a presidência da República sai do Partido dos Trabalhadores e vai para o PSB de Geraldo Alckmin, que na verdade está no PSB só por conveniência, porque ele é historicamente mais ligado ao PSDB e os seus aliados estão todos por lá. Então é o seguinte, será que o Brasil continua num rumo tão à esquerda quanto ele está agora com Lula? O fato é, não. Geraldo Alckmin seguiria numa linha mais ou menos Temer, porque ele teria um governo com pouca aprovação, não teria nenhuma chance de concorrer à presidência em 2026, logo o que restaria para ele é passar algumas reformas e agir junto com o Congresso para tentar mudar algumas coisas no Brasil e deixar um certo legado. Além, é claro, de colocar aliados em posições de poder e aproveitar esse momento para colocar o máximo de aliados em posições de poder. Essa é a verdade. Mas fato é, a esquerda brasileira, é claro que eu tô chutando esse número, mas perderia, digamos, 50% da sua força, se não mais, em um dia, caso Lula batesse as botas. Porque o governo sairia do símbolo da esquerda, que é o Lula, para um cara que era opositor político deles até pouco tempo atrás, inclusive chamado de nazista em algumas charges. Então era um cara que a esquerda odiava, que não tem identificação com a esquerda, tomando a cadeira do Lula. Logo, cara, para a esquerda seria a pior coisa possível. Para a direita seria algo melhor. Não seria o ideal, ninguém gosta do Geraldo Alckmin, mas não seria o Lula. Seria uma pessoa disposta a dialogar com todos os setores. Então o Alckmin, ele é um cara que para 2026 não pode contar com os votos da esquerda e nem com os votos da direita, porque ele tá queimado com todo mundo. Com o eleitorado do Lula por todo o seu passado de oposição e com o eleitorado da direita por estar agora como vice-presidente do Lula, por ter entrado na chapa. Então assim, o Alckmin não teria pretensão nenhuma e, na verdade, nenhuma chance, mesmo que tivesse pretensão, de concorrer em 2026, porque ele não tem voto da direita e nem da esquerda. O que, é claro, nos leva à conclusão que seria um governo do centrão. E o centrão, hoje em dia, dados os resultados da última eleição, está mais alinhado com a direita. Não porque ele quer, mas porque as forças eleitorais do Brasil estão se alinhando mais à direita, fazendo com que as pessoas de centrão tenham que se dizer de direita e se aliar com a direita para ganhar eleições. Então, nós acabaríamos tendo um governo de centro-direita. Não porque o Alckmin quer, não porque o Centrão quer, mas porque as coisas estão assim no atual cenário brasileiro. Então vamos lá, em um governo de centro-direita, óbvio que aconteceria uma faxina ministerial. E aqui eu tenho um jornal muito curioso em minhas mãos que eu vou mostrar um pouco para vocês e conversar sobre ele. Esse jornal aqui é do dia em que Tancredo Neves morreu. Sim, já teve um presidente que bateu as botas no Brasil e aconteceu um grande caos. Por isso que eu tenho essa relíquia aqui na minha mão, que eu acabei lendo e tirando algumas conclusões que eu vou contar para vocês nesse vídeo. A primeira delas, é claro, todas as articulações políticas até o momento não valem mais nada. Porque grande parte dos cargos de poder que um presidente da República nomeia são comissionados. É claro, tem o juiz do STF, que não vai poder ser renomeado. Tem o cara do Banco Central. Tem algumas coisas que vão permanecer as mesmas. Mas os ministérios, você pode esquecer. Vai trocar tudo. Teve negociação aqui quando o Tancredo morreu, entrou o Sarney, trocou tudo e todo mundo teve que refazer todas as alianças e o pêndulo de poder mudou completamente da noite pro dia. Não interessa que era a mesma chapa, é outra pessoa, representa interesses políticos e grupos diferentes, fazendo com que mude todo o cenário do país quando o presidente morre. E foi isso que aconteceu quando o Tancredo morreu. E é isso que aconteceria
caso o Lula morresse. E é isso que acontecerá caso o Lula morra. Então beleza, tivemos uma virada de chave do Brasil de uma esquerda inoperante que não consegue fazer nada decente, tem pouca base parlamentar, para um governo de centro-direita que provavelmente negociaria com a grande bancada do Centrão, até com alguns deputados de esquerda e também vários deputados de direita. Então, podemos dizer que seria muito mais fácil para o Geraldo Alckmin aprovar coisas do que para o Lula. Então a agenda legislativa dos próximos 2 anos seria muito mais emocionante. Quando o Temer assumiu, lembre-se, foi muito mais fácil para ele passar suas pautas, seus projetos de lei, suas PECs e suas reformas no parlamento brasileiro do que estava sendo para a Dilma, porque havia muita oposição. Se a Dilma queria passar, ela tinha a esquerda, tinha que negociar com o Centrão e a direita era a oposição. Se o Geraldo Alckmin assume, ele vai ter grande parte do Centrão jogando junto com ele e vai poder negociar com a direita, que é a maior bancada. Logo, o novo governo teria muito mais gás para aprovar do que o atual governo Lula, o que seria ótimo para reformas que o Brasil precisa, assim como o governo Temer conseguiu fazer nos seus mandatos. Não tinha apoio popular, mas tinha negociação dentro do parlamento, que é o que importa no fim das contas. Enfim, seriam 2 anos legislativos mais agitados, algumas reformas passando, Geraldo Alckmin ali no joga e joga. Chegou 2026, o que acontece? Como eu já citei anteriormente, o atual presidente, no caso seria o Alckmin, não teria nenhuma chance, logo seria o candidato da esquerda contra o candidato da direita. Só que a esquerda não tem Lula, logo, quem será o candidato da esquerda? E o nome é óbvio, tá na cara para todo mundo, alguns se negam a ver, mas o nome é Fernando Haddad, vulgo Tachad. Sim, a esquerda estaria na mão de um ministro da economia impopular que taxou a maioria das pessoas e também tem o retrospecto de perder a eleição para o Bolsonaro. Ah, mas não seria o Haddad porque tem outros nomes disputando na esquerda? Vamos voltar no tempo. Quando o Lula não pôde concorrer em 2018, quem foi o candidato? Fernando Haddad. Quem é o ministro mais importante, mais falado e com maior influência dentro do PT? Fernando Haddad. Seria ele o cara. Ah não, mas poderia ser o Rui Costa, poderia ser a Gleisi Hoffmann, todos nomes com menos popularidade do que o Haddad, que já tem pouca popularidade. Então, resumindo a história, a esquerda iria para 2026 com um candidato extremamente fraco, que perderia para figuras da direita ou até mesmo da centro-direita, que a gente vai especular os candidatos do outro lado político também, que é o nosso lado. E aí, você tá afim de ganhar uma grana? Faz anos que eu larguei minha faculdade pública pra viver da internet. Trabalhar em casa ganhando em dólar. Essa é a minha vida no momento e pode ser a de alguns de vocês também. Não tô falando pra ninguém largar a faculdade. É importante, inclusive eu me arrependo de ter saído. O diploma te dá uma certa autoridade. Mas de uma coisa eu não me arrependo, que foi ter aprendido a ganhar grana na internet. Isso mudou minha vida. Mesmo antes de ser youtuber, eu já fiz várias outras coisas sem precisar aparecer. Começou como uma renda extra porque o estágio pagava muito pouco, mas em alguns meses se tornou minha renda principal e eu vivo disso até hoje. Então quem aí tiver a fim de aproveitar o mercado mais quente no momento, que é a internet, e fazer uma grana em dólar sem precisar sair de casa, eu vou deixar um link aqui na descrição do WhatsApp para você solicitar um treinamento gratuito para ganhar em dólar e ver se faz sentido para você. É triste a situação da nossa moeda, mas abre oportunidades. Esse é o Hack para Viver no Brasil, um país com a moeda desvalorizada. Quem ganha em dólar sai 5 vezes na frente. A cada 500 conto que você faz lá fora, vira 2.500 aqui. E a cada 2.500 que você faz lá fora, vira 12.500 aqui. O Brasil é meio ridículo nessa questão. Mas enfim, quem tiver a fim de descobrir como, eu vou deixar o link aqui na descrição. Sem mais enrolações, bora voltar pro vídeo, que a gente vai especular os candidatos do outro lado político também, que é o nosso lado, a direita e a centro-direita, que vamos lá, a gente atura. Enfim, dado o cenário atual, vamos colocar Bolsonaro como inelegível. Não sei que águas vão rolar até 26, mas a gente tem que considerar o cenário atual, não dá para contar com o ovo na cloaca da galinha. Então, quem seria o candidato da direita para rivalizar com Fernando Haddad? A resposta mais óbvia também está na cara de todo mundo: Tarcísio Gomes de Freitas. Esse, com quase toda a certeza do mundo, seria o candidato que iria rivalizar com Fernando Haddad em caso de morte do Lula. Bom, mas e os outros candidatos da direita? Tem Ronaldo Caiado, tem Ratinho Júnior, tem Romeu Zema, tem Flávio Bolsonaro. E o que aconteceria? Quem seria apontado pelo Bolsonaro
para rivalizar ali com o Haddad, porque isso também tem muita influência. Se ele não apontar o Tarcísio, não vai ser o Tarcísio. Vamos conversar sobre tudo isso. O Caiado já se colocou como candidato, então ele vai. Ele já disse que ele vai, ele já está chegando numa idade avançada, não tem mais para onde crescer, já ocupou quase todos os cargos públicos de poder, só lhe resta a presidência. Então ele vai tentar, mesmo que ele perca. A atualização, eu descobri que o Ronaldo Caiado colocou apenas um cenário em que ele não concorre à presidência em 26. E esse cenário é Tarcísio Gomes de Freitas concorrendo. Logo, dá para descartar o Caiado também, porque eu tô colocando aqui o Tarcísio como candidato. Ratinho Júnior, que eu sei de especulação, vou até soltar uns bastidores aqui pra vocês, ele quer. Só que será que ele tem tamanho? Se não tiver tamanho, vai acabar saindo para senador. Ou virar vice de alguém. Romeu Zema, na atual situação, falou que não precisa ser o candidato. Que está satisfeito em compor chapa ou em apoiar quem quer que seja para sair, que ele quer uma direita forte e unida. Então o Zema já falou, ó, eu abro mão da vaga e eu apoio se tiver uma figura maior que eu, mais forte. Então ele pode sair de vice de alguém também. Flávio Bolsonaro, uma figura bem polêmica, até mesmo dentro da direita bolsonarista. Porque assim, Flávio Bolsonaro teria uma força muito maior para rivalizar com o Lula, porque seria uma nova polarização Lula-Bolsonaro, só que Flávio Bolsonaro. Sem o Lula, ele perde um pouco da sua força, porque aquele clima de polarização com Fernando Haddad não seria tão grande, o que daria mais luz a uma candidatura estilo Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado. Mas vamos supor que mesmo assim Bolsonaro apontou Flávio Bolsonaro para sair. Eu acredito que pela força da polarização ter diminuído, o Tarcísio de Freitas sairia mesmo contra o Flávio Bolsonaro nessa situação, porque o Haddad seria um candidato muito fraco e grande parte do eleitorado de centro do Brasil acabaria indo para o Tarcísio, mesmo que grande parte do eleitorado da direita fosse para o Flávio. E aí seria uma briga grande dentro da direita para ver quem conseguiria ir para o segundo turno com o Haddad, que provavelmente ia para o segundo turno, mas também teria a chance de não ir. E eu colocaria mais ou menos como um cenário que aconteceu em São Paulo nessas últimas eleições. Teria um candidato com mais ou menos a mesma porcentagem do Ricardo Nunes, um com a do Boulos e um com a do Marçal. Os três praticamente empatados ali na ponta, podendo ir ou não ir para o segundo turno. Então a gente provavelmente teria um segundo turno no Brasil, ou entre direita e centro-direita, colocando direita aqui não necessariamente como valores, mas como a parte do eleitorado que se identifica como direita, que acabaria votando mais no Flávio Bolsonaro. Então, cuidado com as terminologias. Eu estou fazendo aqui uma análise eleitoral, por isso que eu estou classificando, não estou debatendo filosoficamente quem deve se dizer como direita, quem não deve. Não é isso que eu estou fazendo. Poderia acontecer do Haddad nem ir para o segundo turno, porque, lembre-se, ele é um cara impopular e até mesmo grande parte da esquerda já não gosta dele, porque eles veem como o ministro mais à direita do Lula. Eu sei que pra gente é absurdo, porque a gente olha da direita para a esquerda e olha para o Haddad. Mas quem está na esquerda, na extrema esquerda, olha para o Haddad e para a direita. Então pense nessa analogia. Se o Haddad está aqui na esquerda, quem está mais à esquerda olha para a direita para olhar para ele. Para nós olhamos para a esquerda. Então, para a esquerda, ele é um cara mais à direita. É isso que você tem que entender. Então ele não teria parte do eleitorado da esquerda. Dificilmente as pessoas de centro iam comprar ele por causa das últimas taxações que acabaram queimando a sua imagem. E também o Nordeste não ia embarcar tanto. Porque diferente da última campanha de 2018, que tinha o Lula apontando, esse aqui é o cara, não vai ter mais o Lula. Logo, não tem o Lula para puxar voto para ele no Nordeste. A classe média, mesmo a de centro-esquerda, já olha para o Haddad com desconfiança. Parte da esquerda não gosta dele por considerar ele de direita. Então, cara, eu acho que eu tô chegando até a conclusão que o Haddad não ia nem pro segundo turno. Logo, seria o fim de uma era de petismo no Brasil. A presidência da República de 26 ou ficaria com Flávio Bolsonaro ou ficaria com Tarcísio de Freitas. Não vou nem colocar o Pablo Marçal na jogada, que ele também é um cara que cresce muito em uma polarização com o Lula. Sem o Lula, ele não ia poder dar um show pra cima de ninguém, ia ser debate técnico frente a frente com o Tarcísio, que é um cara formado no ITA, e aí o Pablo Marçal, sabe, o show dele não ia colar tanto. Se fosse contra o Lula, acho que ele até teria chance. Sem o Lula, não coloco ele como chance. Então seriam esses três que eu falei agora. Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas ou Flávio Bolsonaro seriam o próximo presidente do Brasil.
Bom, com a informação que eu descobri que o Ronaldo Caiado desistiria em caso de candidatura do Tarcísio, e considerando o Haddad como um candidato fraco pós-morte do Lula, podemos considerar Flávio Bolsonaro e Tarcísio Gomes de Freitas como os que têm maior chance de vencer. Porém, o eleitorado de centro que rejeita Bolsonaro iria todo para o Tarcísio de Freitas, que esse seria o próximo presidente da República. E agora, para finalizar o vídeo, vamos falar de parlamento. Sem uma grande figura puxadora de votos como o Lula foi, quantos deputados será que o PT teria? Bora aqui para minha tela que eu vou puxar a composição da Câmara dos Deputados pós-eleição de 22. Vamos dar um zoom. O PT fez uma bancada de 68 deputados. O PL fez uma bancada de 99 deputados. Dado que a direita está em uma ascensão eleitoral, eu acredito que o PL faria no mínimo 120 deputados. Poderia até acabar fazendo mais, caso eles não estivessem jogando seus principais nomes para o Senado em 26. Isso vai acontecer independente do Lula sobreviver ou não. Se você é de direita, pode colocar aí que os deputados mais falados aí, mais populares e que têm idade suficiente para ir para o Senado, vão todos para o Senado, porque eles querem fazer uma grande força na Casa Alta para eleger um presidente do Senado de direita e aí passar matérias que limitem o poder do STF e até possivelmente um impeachment de ministro. Então a estratégia da direita já está definida, sei disso de notícia, de bastidor, de tudo mais, é isso que vai acontecer. A direita vai jogar seus principais nomes para o Senado, então eu não vou colocar nem 120, eles vão fazer aqui 110. 110 deputados, que já é a maior bancada, 99 já é um absurdo eles terem. E os 68 do PT, meus amigos, pode colocar que sem o Lula para puxar voto, seriam menos de 50 deputados. O PT, a esquerda brasileira, na verdade tem uns outros partidecos satélite ali, que tem uma quantidade mais ou menos relevante de deputados, mas o PT teria menos de 50 deputados para fazer oposições a reformas estruturais de direita no país nos próximos anos. Sem o Lula, a esquerda desaba no executivo e no legislativo. Essa é a realidade. Uma esquerda minimamente forte no nosso país depende de um idoso que está com hemorragia cerebral na UTI. E essa, na verdade, é uma analogia que funciona até mesmo para o atual estado da esquerda brasileira. Devido às últimas eleições e à dependência de uma figura que centralizou todo o prestígio com o eleitorado, a esquerda brasileira respira por aparelhos em uma UTI. Essa é a realidade. E dependendo dos ventos do destino, pode ser que teremos uma esquerda irrelevante no Brasil por décadas, até eles se reformularem. A última esperança de emplacar uma figura de proeminência nacional foi Guilherme Boulos, que não deu certo. Mesmo com investimento milionário, ele praticamente não cresceu do resultado da eleição anterior. Então temos que a maior aposta da esquerda, que era o Boulos, no partido que era a maior aposta da esquerda para ser o futuro desse movimento político, que é o PSOL, essa aposta já fracassou, já perdeu uma eleição para o Ricardo Nunes. E a segunda maior aposta é o Fernando Haddad, que tá queimadaço. Então, meus amigos, para finalizar o vídeo, eu acho que essa é a frase que fica. A esquerda brasileira respira por aparelhos em uma UTI. E assim, por mais que ela sobreviva mais alguns anos, o fim é inevitável. Obrigado por assistir o vídeo de hoje até aqui. Meu nome é Bruno Dias. Links importantes aqui na descrição e também o lance de ganhar em dólar. Aproveita, porque se a esquerda enfraquecer no Brasil, pode crer que o dólar também vai cair. Tamo junto, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.